Pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso módulo sobre as principais doenças que a pressão alta pode causar. Nós falamos de infarto na primeira parte, agora vamos falar da insuficiência cardíaca. Muitos falam de coração crescido, né? Diminuição da força de bomba do coração. Mas vamos explicar um pouco sobre o que é a insuficiência cardíaca para vocês e como que identifica, como que trata. Eu comecei com essa imagem para mostrar alguns órgãos relacionados ao coração. O número um é o coração. A principal função dele no nosso corpo é funcionar como uma bomba que ejeta o sangue para os demais órgãos. A gente percebe aqui alguns órgãos que se relacionam com o coração, como os dois pulmões, né, o número 2, o fígado, número 3, os rins, número 4, e o número 5 está localizado na região do estômago. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nos casos de insuficiência cardíaca, vocês vão perceber que são diversos sintomas que a pessoa apresenta. Então, muitas vezes, pessoas com cansaço, né, veia do pescoço estufada, falta de apetite, barriga estufada, perna inchada, todos vão poder, dentro de um contexto dela, ser hipertensa, não controlada, todas vão ter a possibilidade de ter a insuficiência cardíaca. Isso a gente identifica por alguns exames que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Aqui alguns dados importantes. 91 dos pacientes com IC, né, IC é insuficiência cardíaca, eles tinham hipertensão após 20 anos de acompanhamento. Então, assim, a grande maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca tinha hipertensão. Outro dado importante, a hipertensão é causa da insuficiência cardíaca em 20% das pessoas, né? E tem uma previsão de aumento de 40% nos casos de insuficiência cardíaca até 2030, né? E aqui está o objetivo do nosso programa, que é controlando a sua pressão, evitar que você chegue nesse ponto, tá bom? Aqui um dado importante, que é o remodelamento ventricular. O coração ele não cresce da noite para o dia, ele vai crescendo devagar, né? Primeiro ele vai engrossar suas paredes para dentro daquele contexto de pressão muito alta, dificuldade de lidar com esse volume tão grande de sangue, ele vai ficando mais forte, mais musculoso, para conseguir bombear aquele tanto de sangue naquela pressão tão elevada. Só que essas adaptações, elas têm um limite. Então, em algum momento, o coração ele não se consegue contrair mais, não consegue se adaptar mais, então ele começa a crescer, né, que seria o início ali da insuficiência cardíaca. Aqui exemplos, né, da diferença aqui de um coração normal para um coração já em insuficiência cardíaca. Então ele realmente ele cresce mesmo. A gente fala que o coração tem um tamanho do nosso punho fechado. Tem pacientes com insuficiência cardíaca que tem um coração muito maior do que isso. Aqui alguns sintomas interessantes da insuficiência cardíaca, né, que é a falência do coração em desempenhar sua principal função, que é a função de bomba. A gente vê aqui, ó, a turgência jugular, o que que é isso? Essa veia do pescoço aqui, que é a jugular, ela fica estufada, eu falo que ela fica tipo uma caneta. Então, muitos pacientes a gente identifica já na porta que ela veio estufada, o cansaço. Aqui, sintomas na barriga, né? Tem sintomas de aumento do fígado, que é esse sintoma aqui da hepatomegalia, ascite, que é o líquido na barriga, anorexia, que é a fraqueza, aqui um reflexo, não vou falar. Aqui o inchaço nos membros inferiores, inchaço nas pernas. Aqui mais sintomas que tem a ver com os pulmões, cansaço, né? Dificuldade de dormir com a cabeceira baixa, acorda à noite cansado. Outros aqui como tosse, né? Pode acontecer alguns sintomas pulmonares, tem casos que falam inclusive de um termo asma cardíaca, né? Pacientes que têm a insuficiência cardíaca, estão com excesso de líquido, a pessoa chega a chiar, né? E taquicardia também pode acontecer, que é o coração acelerar. Aqui outro desenho que mostra também alguns sintomas importantes de uma maneira didática, pode acontecer tosse, pode acontecer falta de ar, pode acontecer redução dos batimentos do coração, inchaço nas pernas, cansaço, que é a fadiga, inchaço no pulmão e inchaço abdominal, né? Isso pode sempre acontecer. No estômago pode acontecer também aquele sintoma de empanzinamento, a pessoa não consegue comer, fala que ele está sem fome, come um pouquinho, passa mal, mas é porque o estômago ele está demasiado inchado também, ocasionando um espaço menor para o alimento entrar. Os exames importantes para o diagnóstico, que a gente tem um eletrocardiograma, é importante que por ele a gente consiga identificar
né, em pacientes com pressão alta, aqueles que têm indícios já do coração está começando a crescer. Isso é importante, porque pessoas que têm a pressão alta com indícios do coração crescer, a gente tem que ser um pouco mais agressivo no tratamento, já enquadrado como uma pessoa que tem pressão alta de alto risco para ter uma descompensação ou uma piora. Então, tudo começa com o eletrocardiograma, que é um exame muito comum que a gente costuma fazer em toda consulta, geralmente, do paciente hipertenso. O raio-x de tórax também pode fazer essa área branca que é o coração. Ele pode identificar também o aumento do coração, que vai ser confirmado depois, né, por esse exame aqui, que é o ecocardiograma. Né? Então, o ecocardiograma, a gente consegue fazer medidas fiéis, né, e falar realmente se esse coração está crescido ou não está crescido, e procurar outros sinais também que a pressão alta pode ocasionar, como aumento do átrio esquerdo, né, como disfunção do relaxamento do coração, alterações da artéria aorta. Então, o ecocardiograma é fundamental naqueles pacientes que têm suspeita por um raio-x alterado ou por um eletrocardiograma alterado. Eu costumo falar aqui que o raio-x e o eletrocardiograma, eles não confirmam, mas o ecocardiograma, sim, ele vai mostrar o tamanho do coração, né? Se ele está crescido mesmo e como que vai ser programado o tratamento. Aqui um tópico importante sobre o tratamento, ó, remédios para controle de pressão, que também fazem com que o coração não cresça, se fortaleça, também reduza seu tamanho e façam com que as pessoas vivam mais. Então, o tratamento da insuficiência cardíaca, ele usa remédios de pressão, só que eles foram testados nesse contexto e foram provados que eles evitam o crescimento, fortalecem o coração, reduzem o tamanho e aumentam o tempo de vida, né? São alguns diuréticos, como a espironolactona, por exemplo, alguns da classe do captopril, enalapril, ramipril, né? Alguns como os losartan, valsartana, tem os beta-bloqueadores também, carvedilol, metoprolol, eles podem entrar aí como esses remédios que vão tratar a insuficiência cardíaca. Então é importante em estágios iniciais controlar a pressão e depois optar por remédios que têm essas possibilidades que a gente falou aqui, ó, vão controlar a pressão, mas vão também evitar que ele cresça, se fortaleça, reduza o tamanho e vão fazer as pessoas viverem mais. E nem todo remédio de pressão tem essas propriedades. Então, aquele paciente que tem insuficiência cardíaca, o tratamento dele tem que ser ajustado para usar essas medicações que fazem esse efeito que eu falei aqui nesse slide. E aqui, né, a importância de agir no momento certo. Às vezes tem pessoas que estão em risco de ter insuficiência cardíaca, estão bebendo, fumando, com pressão descontrolada. Às vezes tem pessoas que já têm o dano, como aqui está mostrando uma área de infarto, por exemplo, e aí chega um ponto que ela começa a ter sintoma. Então, muitas vezes, ela vai ficar muito tempo tendo a lesão, né? E lá na frente que ela vai ter os sintomas, que seriam o estágio C. Né? E já o estágio D seriam aqueles casos mais graves, o coração mais comprometido já. E aqui, para fechar, né, quase 30% das complicações elas acontecem por causa da baixa adesão ao tratamento, né, e de equívocos no momento de tomar os remédios. Então, é importante aqui a importância de usar o remédio no momento correto, de forma correta, na dose correta, para tentar atingir a meta correta estabelecida por seu médico para controlar sua pressão arterial. Se tem indicação de usar o remédio, tem que usar o remédio. Eu vendo muito a ideia de conseguir diminuir o número de comprimidos, de conseguir suspender algumas classes de medicação, mas se você precisa de usar medicação, usa de forma correta, no horário correto. E se adaptar ao estilo de vida, tirar os fatores de risco, lá na frente você pode ter uma surpresa de reduzir classe, reduzir o número de comprimidos. Mas nesse momento inicial, você tem indicação de usar o remédio, é usar na hora correta e na dosagem correta. E aqui, por fim, a média de sobrevivência após o diagnóstico no Brasil é em torno de 5 anos. Então, olha como é que é grave a insuficiência cardíaca. Então, assim, a média de vida é de 5 anos. Muitos cânceres vivem até mais. Então, identificou a insuficiência cardíaca, ajusta remédio, toma de forma correta. Mas qual que é o ideal? Não deixar que se chegue a esse ponto. Tratar a pressão no momento correto, mudar de vida no momento correto. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com novas aulas sobre outras doenças importantes que a hipertensão não tratada pode causar. Muito obrigado.